Olá, colegas da Secretaria de Educação. Estamos aqui hoje na segunda edição do nosso programa Fala Sério, um programa de entrevistas com especialistas, professores da rede ou de outras redes de ensino do país, também de universidades. Hoje a nossa convidada é a professora Rosimeire Rodrigues, professora da rede pública há 28 anos, pedagoga. Então, hoje com vocês, Fala Sério com Rosi Rodrigues. Atendendo a orientações de médicos, cientistas e também da Organização Mundial de Saúde, a minha entrevistada não está aqui tão próxima a mim, por isso a produtora responsável por esse programa nos orientou neste formato em que eu pergunto e em seguida ela responde. A primeira pergunta que eu faço então para a professora Rose é a seguinte: Rose, neste contexto de confinamento, de isolamento social, que orientações você pode dar para os pais de como auxiliá-los no trabalho educativo em casa? Tem muita gente preocupada, achando que agora vai ter que substituir o papel do professor ou da professora, ou que vai ter que gastar dinheiro comprando materiais, jogos, games. É isso mesmo, Rose? Como que você pode dar uma palavra e uma mensagem tranquilizando as famílias nesse momento? Como nós estamos vivendo um momento novo para todos nós, não só em Brasília, mas no mundo todo, é um momento novo. E então é importante a gente estar contribuindo o máximo que a gente puder, todos nós, né? Diante disso, eu, professora, trago aqui a minha expectativa do que a gente pode estar fazendo. Todos os meus colegas professores estão em casa, todo mundo preocupado com o que está acontecendo, e também os pais preocupam com isso. E aí, nós temos a solução? Não, nós não temos a solução. Se é algo novo, é novo para todos, mas juntos a gente pode tentar buscar soluções. Algumas coisas a gente tem que deixar claro aqui. Nós não vamos transferir, nós professores, os 27 mil professores da Secretaria de Educação, não vão transferir a sua responsabilidade para os pais. O trabalho do professor é do professor, o trabalho da escola é da escola. O Estado tem que cumprir o seu papel. Agora, o que a família pode fazer enquanto isso? Enquanto o Estado se organiza para resolver isso? A primeira coisa que eu quero pedir aos pais, que você olhe para o seu filho sabendo que ele é apenas uma criança. Ele é uma criança, ele é o seu filho. Todos os problemas que você tem nesse momento, se você tem emprego, se você não tem, o que vai acontecer depois? Uma coisa nós temos certeza: o mundo, depois dessa pandemia, não é mais o mesmo. Mas o seu filho, ele é o seu filho, ele vai ser o seu filho para sempre. Então, as relações familiares, essa relação em casa, ela é muito importante. Essa criança, ela precisa ter esse conforto emocional. Olhe para o seu filho, aproveite o seu filho. Se nada lá fora está bom, se você está preocupado com a questão financeira, com o emprego ou qualquer outra coisa, tem uma coisa ótima: o seu filho. Ele está aí na sua casa e tem um monte de coisa maravilhosa para você fazer com ele. Dentro dessas habilidades que a criança tem que aprender, a questão da leitura, da escrita, você não vai sair, não vai fazer compra, não é para sair, fica em casa. Se você tem essa oportunidade, fique em casa com a sua família. Fique em casa. Como a família tem que sair para fazer compra, provavelmente uma vez na semana, uma atividade ótima para trabalhar com as crianças. Reúna todos e faça uma lista de compras, né? Todo mundo da casa vai consumir. O que a gente tem aqui dentro do seu orçamento financeiro? O que a gente tem para comer? Qual o nosso dinheiro aqui? Dá para comprar o quê? Faça uma lista de compras, né? E quando essa lista chegar, antes de ir, você tem que conferir o que você tem. O que você tem de compra, né? Você tem, abre o armário, olha ali o que tem, olha na geladeira, veja o que tem. Beleza. Então, o que nós temos que comprar? O que a gente tem dinheiro para comprar? Faça uma lista. Dentro dessa lista de compras, tente trazer uma coisa, pelo menos, uma coisa que a criança agora, mas não tem dinheiro. Um biscoito, alguma coisa. Traga dentro da lista. Quando as compras chegarem, vocês podem conferir, fazer os cálculos, quanto que a gente tinha de dinheiro, quanto que gastou. Faça esses cálculos.
Faça esses cálculos. Gente, com certeza, essa relação afetiva de você fazer uma lista de compra, a criança fazer a soma, a divisão, a subtração na lista de compra ali, junto com a família, ela tem muito mais valor do que eu falar para vocês, gente, vá no site tal, baixe a atividade tal. Essa relação afetiva de pertencimento, isso faz parte do aluno, isso vai ficar para sempre para ele. Isso vai fazer diferença na vida dele. Importante marcar o que a Rose disse, não está sendo orientado que se gaste, que se compre produtos diferentes. Nós temos que aproveitar o que a gente tem em casa, os objetos que a gente já tem em casa, como ela deu o exemplo das compras, e ali explorar tudo isso que ela observou. Tá certo? Então vamos para a nossa segunda pergunta. Diante desse contexto de isolamento, obviamente todo mundo está lançando mão do uso de tecnologias. Queria saber o que você acha. É possível que as famílias formem grupos, por exemplo, via WhatsApp, para trocarem experiências sobre atividades que possam ser realizadas pelos estudantes em casa? Eu tenho visto muito as crianças gravarem lives, né? Principalmente para os vovôs, para vovós que estão em isolamento e tal nesse momento. Eu queria dizer para vocês o seguinte: peça o seu filho para fazer um desenho num papel, faça o desenho. Mostre, faça realmente a live ou mande lá pela internet, mas mostre o desenho. Coloque a data e diga: quando terminar, quando tudo isso passar, eu vou entregar para você e te dar um beijo. Com certeza você vai desenvolver muito mais habilidades no seu filho e a pessoa que está do outro lado vai ficar muito mais feliz. Rose, nossa última pergunta para encerrar a nossa conversa é a seguinte. Sabemos que é importante que os pais reúnam seus filhos, os pais ou os outros adultos, né, os responsáveis, reúnam as crianças ou os adolescentes, se for o caso, para a contação de histórias. Mas nós sabemos que esse é um processo que pode ser incrementado com orientações suas, porque você tem uma larga experiência em contação de histórias. Que orientações você dá para as famílias que estão nos assistindo com relação ao processo, ao hábito de contar histórias? Eu quero colocar aqui a importância de se contar a história para a criança. A família, a gente considera a família que tem um adulto que é responsável por essas crianças. Esse adulto de referência na família, é muito importante ele contar uma história para a criança. Gente, pode ser uma história, por exemplo, de quando você era criança. O que aconteceu na sua vida? A história, para fazer sentido, ela tem que ter começo, meio e fim. Quando você contar para a criança, quando você estava na idade dela, coisas que aconteceram, algo que seja afetivo para você. Esse afetivo para você, você vai levar isso para a criança. Então, esse adulto de referência na casa, essa história que você conta, ela sendo triste, alegre, engraçada ou não, isso vai ficar para a criança. Essa é a principal história que tem que contar. E você conta a história e você manda a criança representar. Eles amam. E depois também você pode trocar. Agora eles contam a história e o adulto de referência da casa, né, o adulto, ele vai dramatizar a história. Gente, as crianças amam. Outra coisa é o seguinte, uma história que você pode criar. Cada pessoa da casa escolhe um objeto. E aí, você que vai contar a história, você tem que começar a contar a história e incluir aqueles objetos. Então, assim, vão sair histórias bem cabeludas, bem, assim, sem pé nem cabeça e tal. E, assim, isso vai causar muitos risos e vai interagir as pessoas, com certeza. Essas são histórias que você pode fazer trazendo, assim, do seu coração, afetivamente. Agora, tem também as histórias, né, que você, com vários autores maravilhosos que a gente tem, né, em Brasília, no Brasil. Vocês vão se surpreender quando vocês colocarem assim, autores de Brasília. Vocês vão se surpreender com a diversidade que tem, com assim, excelentes profissionais, ilustradores maravilhosos, né? E aí tem lá histórias para baixar. Se você não tiver em casa um livro, né, que você possa utilizar. Tem também uma coisa, você pode chamar a criança e perguntar qual história você ouviu na escola, qual história que você gostou.
E peça a criança para contar para você. Essa coisa da criança ter começo, meio e fim, isso é muito importante. Quando ela chegar lá no vestibular, que ela for fazer redação, ela vai ter que ter começo, meio e fim. E uma coisa também que é muito legal são os filmes. Sabe aqueles filmes que a gente assiste em família e tal? Esses filmes, você assiste o filme e você vai propor para o seu filho fazer um caderno de filmes. Pode ser o caderno da família ou só da criança. Como é? Você coloca a data de hoje, a data, né, que você assistiu o filme, tal dia assistiu o filme, o nome do filme, e a criança vai escrever com as palavras dela o que ela achou do filme, o que ela vai contar o filme e vai fazer um desenho. Ela vai guardar isso dos filmes que ela assistiu. Pense você, adulto que está em casa, dos filmes que você assistiu. Se você tivesse feito isso, o seu caderno de filmes, já pensou que maravilha? Não seria legal? A gente poder ir lá e olhar e falar, eu assisti tal dia esse filme e tal. Foi muito legal. Isso é uma coisa muito legal para fazer, tanto do filme, dos livros que você lê com eles, né? Colocar o nome do livro, a data que leu, o nome do autor, do ilustrador, e pedir a criança para fazer o desenho dela, escrever. Espero ter ajudado. Nós estamos todos procurando uma solução juntos. Isso nos pegou de surpresa. Um decreto do governador, que foi uma coisa emergencial, também nos pegou de surpresa. E a ele também, eu acho, né? Então, nós todos estamos aqui buscando uma solução. Nós, professores e toda a comunidade escolar. Gratidão pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Por hoje tivemos a participação da professora Rose, da Escola Classe 6 de Taguatinga. Muito bom ter recebido a professora aqui. Nos nossos próximos programas teremos outros convidados, outras convidadas. Esperamos vocês na nossa próxima edição do Fala Sério. Até lá!